E o sexto pilar, que é a precificação estratégica, ele é imprescindível, tá? Para que toda a nossa estratégia de venda de serviços recorrentes, ela funcione com maestria para que a gente, de fato, consiga triplicar aí o nosso faturamento só utilizando dessa técnica de venda de serviços recorrentes para empresas ou condomínios ou pessoas físicas também funciona. A estratégia é a seguinte: dentro da precificação, o que você precisa ter? Claro, que o teu custo, ele está sempre relacionado com a tua hora homem, HH, anota aí, hora homem. O que é a hora homem? É justamente todo e qualquer custo, entender todo e qualquer custo que esteja relacionado com a hora de um homem trabalhando, literalmente, né? Hora homem. Então, o que entra aqui? Salário, encargos, EPI, uniforme, equipamento, certo? O consumo, o quanto que um roçador gasta de insumo por hora de máquina ligada. Quanto de óleo 2 tempos, quanto de fio, tudo dentro da hora, certo? Qual é o deslocamento dessa pessoa em uma hora? Qual é o custo com alimentação dentro dessa hora? A hora homem, ela tem que comportar todo e qualquer custo que você tenha dentro da tua operação. Então, anota aí, hora homem. Quando você calcular a tua hora homem, você tem que calcular a tua produtividade. O que é a produtividade? É quanto, dentro de uma hora, por exemplo, quanto por cento dessa uma hora é dedicado a, de fato, produzir, trabalhar, render, e quanto por cento é utilizado em logística, em arrumar equipamento, em dar atenção para cliente, certo? A partir do momento em que você tem o cálculo da tua hora homem estabelecido, você precisa calcular a tua produtividade. E quando eu digo tua, não estou falando somente a tua. Se você tem equipe, você precisa calcular uma média que inclua o teu rendimento e o rendimento da tua equipe. O que é essa produtividade? Significa que, por exemplo, 1 hora de trabalho. Dessa 1 hora de trabalho, quanto por cento desse tempo você está efetivamente trabalhando, produzindo e não está em outras atividades, e não está, por exemplo, organizando ferramentas, envolvido em logística, envolvido em burocracia. Por exemplo, se você trabalha dentro de um condomínio, você está lá na portaria tentando obter o acesso. Se você trabalha numa multinacional, se você vai prestar serviço dentro de uma multinacional e você precisa passar por toda aquela etapa burocrática ali de segurança do trabalho antes de iniciar o expediente, quanto por cento do tempo você vai ter de produtividade dentro dessa multinacional aí? Se tu chega todos os dias às 8 e você só consegue iniciar o teu trabalho efetivamente às 10. 2 horas tu já perdeu desse tempo todo aí. Então quer dizer que aí tu vai ter o tempo de burocracia, tu vai ter o tempo de preparar as ferramentas para efetivamente começar a trabalhar, você vai ter o tempo do almoço depois, você vai ter o tempo de daqui a pouco parar para ir fazer uma pausa para ir no banheiro. Aí, por exemplo, acabou o fio ou, sei lá, combustível, preparar o óleo. Todas essas pausas, elas estão interrompendo e impactando diretamente a tua produtividade. Portanto, se a gente for pegar assim um exemplo, a Toyota, que é uma das empresas mais conhecidas por produtividade, é uma empresa referência em produtividade a nível mundial, ela tem um índice de 65% de produtividade. Percebe como é baixo? Quer dizer que dentro de 1 hora, 65% desse tempo os funcionários da Toyota estão produzindo. O restante do tempo é perda. É logística, é burocracia, é firula, entende? 60 minutos, de 65%, fazer o cálculo aqui para ti, quer dizer que a cada 60 minutos de trabalho dentro da Toyota, 39 são efetivamente trabalhados. Os outros 21, eles são dedicados à firula, né? Burocracia, pausas, interrupções, logística, preparação de equipamento, etc. E isso que nós estamos falando da empresa mais famosa por ter índices altos de produtividade. Então quer dizer que dentro da nossa área, que tem toda essa questão de burocracia de acesso, que tem burocracia de preparar equipamento, tem o maior gargalo, acredito eu, que dentro da jardinagem, e aqui eu não estou falando de quem atende empresas,
empresas, né? Porque se você atende empresas grandes, normalmente você está falando de uma jornada que fica bastante tempo dentro do mesmo cliente. Você não tem esses deslocamentos aí que matam a operação. Mas se você atende casas, condomínios, enfim, com cargas horárias pequenas, que tu fica 1 hora num, 2 horas no outro, o maior vilão disso tudo é justamente a logística, o deslocamento entre um cliente e outro. Então, tudo isso impacta a tua produtividade, ou seja, a tua hora homem vai ter que estar relacionada com a tua produtividade, porque tudo isso impacta o teu preço final. Certo? Então, aqui você precisa considerar a tua logística, os deslocamentos, as ferramentas e insumos, se são, por exemplo, máquinas que são a bateria, que elas têm todo esse tempo para pausa, para recarregar e etc e tal. Impacta a tua produtividade, certo? Então, calculou tudo isso, você vai chegar numa margem de lucro que você deseja obter. Aí, além de tudo isso, você tem os custos invisíveis, ou seja, custos que você não tem clareza no dia a dia, mas eles existem, eles almoçam contigo, inclusive. Custos administrativos, custos, eu sempre falo no pior cenário, de sempre calcular pelo pior cenário, ou seja, hoje eu estou pagando 6% de imposto, mas se eu seguir nessa linha até o final do ano, eu vou estar pagando 12, 16, 17%. Tu vai pagar do teu bolso? É certo você pagar do teu bolso? Tu tem um negócio para ficar pagando despesa do teu negócio, do teu bolso. É isso? Não, né? Alguém tem que pagar essa conta e esse alguém é o teu cliente. Esse custo precisa ser repassado para o teu cliente, certo? Então você sempre calcula pelo pior cenário. Isso é o teu custo invisível. Ah, beleza. Ju, eu não tenho nenhum funcionário que tenha encargo. Eu preciso calcular, vou calcular só a diária dele. Não, você tem que calcular o pior cenário. Se essa pessoa que hoje você jura que é teu amigo, você jura que é teu brother de confiança e que jamais vai te colocar na justiça, jamais vai te cobrar nada, beleza. Tudo bem, vou fingir que acredito. Hoje pode ser assim, amanhã depois quebra os pratos e a cartinha da Justiça do Trabalho chega aí pra ti. E aí, você vai pagar essa conta sozinho? Esse é o teu pior cenário. Então, você precisa calcular o teu custo, passar pro teu cliente o teu custo, sempre projetando o pior cenário, tá? Então, coloca o valor, o custo invisível ali, que por mais que neste momento essa pessoa seja teu brother e realmente não tenha intenção nenhuma de te colocar na justiça e você não tenha esse custo, tudo certo, ele vai ficar ali como uma projeção de caixa para a tua empresa, tá? Vai entrar lá no balanço como lucro, barará, tudo certo. No longo prazo, se isso se reverter para um prejuízo, bom, você não vai ficar no prejuízo, você já cobrou, você já tem esse valor no caixa para pagar, entende? Se chegar uma sentença de uma ação trabalhista, tá tudo certo. Você já tem o valor para pagar, porque o teu cliente já pagou essa conta, certo? E valor percebido. Isso aqui, quanto melhor você se posiciona, mais você pode cobrar por este posicionamento. Portanto, não faça por R$100 se o teu posicionamento é de 500. Não se coloque em comparação só porque o concorrente está fazendo por 300, eu também tenho que fazer por 300, porque aqui na minha cidade ninguém cobra mais do que 300. E tu é todo mundo, por acaso? Tua mãe nunca te falou que você não é todo mundo? Então, não precisa fazer o que todo mundo faz. Tá cheio, o mercado tá assim, ó, de gente fazendo tudo igual. Então, se o teu posicionamento ele é um posicionamento de 500, que pode ter certeza que cliente não vai te faltar. Fechou?